Pai Damião, alguém me questionou que na África tem menos contágio ou as pessoas têm mais resistência. Seria algo espiritual ou algo em nível biológico mesmo, Físico, não é? físico? Vou falar por Dos dois, dois sim. diante da questão física, não é? A população de África é uma população que já vivencia, não vou falar diariamente, mas em uma constância de doenças, cólera, a grande mosca, a mosca do sono, não é? Sim, a música do sono lá. O ebola e tantas outras doenças que já assola há décadas aquele território. Consequentemente, o sistema imunológico dos seus habitantes fica em alto calibre, não é? Mas vocês poderiam me perguntar, eles poderiam ser alvos mais frágeis, não é? Já que vivenciam isto. Mas, caríssimos, de tanto vivenciar a exposição infectológica, Uhum. automaticamente, instantaneamente, o sistema corpóreo potencializa uma produção de glóbulos brancos ainda maiores, sendo que todos e quaisquer células, vírus, bactérias estranhas ao corpo que adentrem são imediatamente combatidas por soldados muito mais fortalecidos, vamos chamar desta forma, não é? Então, fisicamente, materialmente, seria por esta ordem, seguindo nas ordens científicas, não é? Seguindo nas ordens científicas. Espiritualmente, caríssimos, as nações onde tem os grandes dutos comunicativos de ordens dimensionais, onde estão? Estão na África. As pirâmides egípcias estão em África. Os grandes templos sagrados, onde Jesus, onde Sananda, Yeshua, como vocês queiram classificá-los, ou em nomenclatura, os templos iniciáticos de Jesus, África, em que potencializou, não é? África, baixo continente asiático, não é? Também. Então, essas potências espiritualmente já revestem a população circunvizinha de uma força muito grande. Não que sejam privilegiados jamais, mas esses portais potencializam vibrações, como se fosse um pulsar. E vai sendo distribuído para suas populações. As orações, os muçulmanos têm o hábito de fazer orações, uma média de 4 ou 5 vezes por dia. Quem aqui entra em estado de prece, de oração, em um quantitativo deste? Dá para compreender, caríssimos? Então, espiritualmente, estão conectados. Não estou aqui colocando caráter, questão física, estou falando questão espiritual. Canais espirituais estão sempre potencializados durante o dia. Então, caríssimos, quando eu falo, vivenciem um estado de prece, façam as suas orações, pelo menos antes de dormir, ao acordar, vivencie o estado de prece durante o seu dia. Abra os canais para que receba todos os sistemas cognitivos celestiais e o que você pede. Isso é ter fé, acreditar nisso que pede. Não sei se de forma resumida deu para se compreender, não é? De maneira didática. África. Brasil. Brasil está em estrita conexão com a África por conta da Pangeia. Na Pangeia, Brasil, África era apenas um continente.
Brasil. Outra polaridade, não é? Outra polaridade diante do sistema pandêmico. Outra polaridade. Em que são revestidos, sim, as ordenanças espirituais. Vocês têm dutos de canais energéticos de pulsar, como as pirâmides da Amazônia, assim como os cristais revestidos na placa tectônica aqui deste continente, sim, mas de ordem física. A população aqui deste país é convidada cada vez mais para empreender a fé, para empreender cada vez mais as diretrizes das ordenanças, e ao mesmo tempo há muitos conflitos religiosos, há muitos conflitos. A população deste país, do Brasil, ainda está muito preocupada qual a forma como o outro decide chegar a Deus. Se é por meio católico, se é por meio evangélico, se é por meio candomblessista, umbandista, da doutrina de Kardec, por meio de Buda, por meio de Tantras. Esses conflitos enfraquecem vocês, caríssimos. Enfraquecem. Isso ocorre também em outros países. Mas vocês, em Brasil, representam o celeiro espiritual da fé do planeta. Do planeta. Vocês têm chakras espalhados pelo país de vocês, a exemplo das grandes cataratas de Foz do Iguaçu, que já foi feito divinanteamento lá, a exemplo dos lençóis maranhenses, a exemplo de Xingu, a exemplo das grandes potências e gargantas aquáticas de Alto Paraíso, do estado de Goiás, a exemplo dos cânions, que estar aqui a dividir este território aqui próximo de vocês, não é? Caríssimos, os conflitos religiosos enfraquecem o inconsciente coletivo de vocês. Enfraquecem. Porque embora haja o amor ensinado em todas as manifestações, em todos os sermões, em todos os direcionamentos, uns se acham mais privilegiados do que outros. Uns se acham mais sábios, detentores de alcances, de acessos a livros, e outros que não possuem livros sagrados. Então, quem tem livros sagrados está em potência privilegiada. Quem não tem livros sagrados, caríssimos, por que o outro te interessa tanto? Porque se coloca num pedestal de privilégio. Quem és tu para apontar o dedo para quem quer que seja, caríssimo ou caríssima? Quem és tu? Jesus já mencionou: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Quem és tu? Ninguém tem a competência para dizer qual o caminho certo para Jesus e para Deus, porque assim ninguém tem a certeza absoluta. Cada um vai construindo o caminho diante da fé, diante das experiências, daquilo que o coração vibra. Felizes são aqueles que vivenciam os atabaques com amorosidade e verdade. Felizes são aqueles que vivenciam os sinos, as tigelas sagradas, em verdade e tranquilidade. Benditos sejam aqueles que louvam a Deus na sua fé magnífica em conexão direta com o divino. Bendito seja aquele que louva todos os santos clamores com sua autenticidade, sem jamais querer invadir a casa do outro para dizer que o outro está errado. Isto prejudica muito vocês, caríssimos. Revejam as suas posturas. Revejam as suas posturas.
Aqui estou em Pai Damião. Mas tenho certeza que o meu discurso é universal. Não estou aqui propagando nenhum tipo de religião. A minha religião, a religião de Pai Damião, é a religião do amor. A minha religião é a religião do amor. Essa é a religião que eu professo, que eu estou a servir. Eu sirvo a religião do amor. Todos aqueles que estiverem comigo na religião do amor, eu estarei junto. E aqueles que não estiverem, eu estarei vibrando para que algum dia possa ter iluminação celestial, possa ser tocado em misericórdia. Baixem as armas, caríssimos. Que as fronteiras sejam tranquilizadas. É onde fica a Xana das pessoas ainda que voltam. O hospital de Xanadu fica entre Júpiter e Urano. Fica entre Júpiter e Urano. Por isso que o senhor chama muitos médicos uranianos. Uraniano, sim. Recebe muita potência de base atmosférica de Júpiter e também a interlocução dos seres de Urano. Certo. Perguntaram sobre tetragramaton. Sim, esta potência é uma geometria, não é? É a geometria. O tetragramaton vem de uma origem que eu falei aqui da geometria da flor da vida. Sim. Então, caríssimos, a flor da vida é o início, mas antes da flor da vida, antes de chegar no tetragramaton, existem degraus. Vamos chamar de degraus, não é? São degraus a chegar um tetragramaton ao cubo de Metatron, árvore da vida, a semente da vida. Então existe a semente da vida, árvore da vida, a flor da vida, tetragramaton, cubo de Metatron e tantas outras potências. O que isso significa? Olhar para o tetragramaton, quando você está a olhar, automaticamente essa geometria ativa a potência da íris do olho, porque geometria reconhece geometria. Assim já ensinei em fitoconsciência. Geometria reconhece geometria. A íris dos seus olhos, ao ativar o tetragramaton, automaticamente já leva você para o estágio de expansão de consciência, passando pela glândula pineal e abrindo a potência para o 8º chakra acima, saindo do 7º chakra, do 7º centro energético e indo para o 8º chakra. Então, o tetragramaton vai-se para o 8º chakra. O 8º chakra é o chakra, o centro energético, onde estão os acessos dos grandes registros da sua vida, os registros da vida espiritual, da sua vida de outras encarnações neste planeta ou em outros planetas, porque assim é possível também encarnar. Não pensem que vocês somente encarnaram no planeta Terra. Outros planetas também podem recepcionar o seu encarne. Então, o tetragramaton auxilia desta forma. Em 8º chakra, como se uma grande flor de várias pétalas, como a grande geometria da flor de lótus, a 5ª geometria do hospital de Xanadu, o tetragramaton leva você para esta expansão. Nesta expansão, para que você alcance o seu eu autêntico, é muito rápido. Então, ao você visualizar, você que tem na sua residência, em algum local, visita algumas residências que tem quadros, que tem figuras do tetragramaton. A gente tem no Águas, eu vou mostrar aqui esse. Aqui. Mostra aí para as pessoas. Certo? Aí o poder do tetragramaton. Estude mais, né? Sim, das 5 pontas, não é? 5 pontas, é. Então, dentro destas 5 pontas, não é? Que vem toda desta grade de geometrias da flor da vida, do cubo de Metatron. Dentro dessas 5 pontas, já eleva para o 8º chakra e, consequentemente, o acesso ao seu eu autêntico. Cuidado, caríssimos, porque se você girar o tetragramaton, se você tirar a ponta
que gira para o alto, e se você girar o tetragramaton, você estará fazendo um rogativo de abertura de potenciais demoníacos. Você estará abrindo portais das trevas. Não pode ficar as pontas demônios. Assim pra cima, tem que ser só uma pra cima. Sim, você abre portais demoníacos e você pode libertar algum demônio que esteja aprisionado. Eu outro dia encontrei Não uma dá moça conta, com não é? um pendurado assim, que era duas pontas. Eu disse assim, você sabe que você está portando aqui? Ela, não, que eu achei bonito. E eu expliquei que ela estava usando a estrela errada, né? Perigoso, Perigosa. não é? E ela não Perigoso. sabia, errada não, Sim. para ela, que ela não sabia o que estava Sim, fazendo. caso ela sim fizesse Isso. de alguma sociedade Isso. de clamores a demônios, ali ela estaria, Na não verdade é? dela, mas ela não Verdade, sabia. Depois mas ela não tirou. sabia. Então, caríssimos, vejam com isso que para você utilizar geometria junto ao seu corpo, na sua casa, precisa que você compreenda qual o portal que você está abrindo. Então, o tetragramaton, ele já acessa o seu 8º chakra e, consequentemente, os seus registros. E como mencionei, se você gira o tetragramaton, você abre canais de libertação de demônios. Com clamores e palavras feitas e realizadas, podem causar prejuízos imensos, quedas na grade energética planetária, inclusive. Não só a desarmonia dentro da residência, mas a desarmonia em uma cidade inteira, a depender do demônio que foi ali libertado. Então, vocês estão a vibrar pela expansão consciencial, pelo aumento da grade planetária. Firmei aqui com vocês para chegar aos 53%, 54% em 7 semanas de elevação consciencial. Porque assim estamos vivenciando a proximidade do Sol crístico. Não é a aproximação para este planeta do Sol crístico. Então, caríssimos, o tetragramaton é uma potência gigantesca para o conhecimento. No próximo nosso encontro, posso falar um pouco do tetragramaton, da continuidade, associado com a abertura do conhecimento trazido por Thoth. Sim, Tote. E também nas vestes de Hermes, não é? Sim, também. Então podemos fazer essa associação caso vocês queiram, não é? Tem a tábua de esmeralda, né? Aquelas coisas. Tem a tábua de esmeralda. Já aconselho que vocês leiam sobre a tábua de esmeralda. Não precisa esperar que fale, não é? Sim. Já façam os estudos da tábua de esmeralda e no próximo nosso encontro, daqui a uma semana, poderei falar sobre Thoth e a associação com as geometrias sagradas, a exemplo também do tetragramaton. Tá. Podemos inativar o vírus com o poder do amor puro. O amor é muito importante, não é? O amor, ele eleva o seu padrão consciencial, aumenta o seu estado de imunidade, mas dizer que pode neutralizar alguns efeitos, alguns sintomas, algumas sequelas, porque você vibra em contingente superior, mas não pode descuidar dos campos físicos. Até porque transmite para outras pessoas, né? Sim, transmite e existem sintomas, porque este vírus vai em ativação a quadros já fragilizados no seu corpo, por exemplo, não é? Então, se você tem a diabetes, não é? Logo, já presume que você esteja em grande controle e em atenção. Caso assim não tenha, este vírus vai mostrar para você campos deficitários que estão no seu organismo, por exemplo, não é? Então, lembrando que tristezas, medos, vergonhas são calibres, por exemplo, de baixa densidade frequencial, não é? Então, utilize a frequência de 1111 Hz. 1111 Hz. São os Hz dos anjos e arcanjos, não é? Vamos todos juntos seguir a religião do amor. Quem quer fazer parte da religião do amor? Levante a mão. Todos nós juntos, não é? Pretos velhos, santos, arcanjos, querubins, Jesus, Maria, caboclos, pretos velhos, todos
unidos, forças da natureza, orixás, elementais, fadas, gnomos, todos unidos na religião do amor. Essa é a religião do planeta Terra, o amor. O amor vive e reina aqui.